Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Essa é a continuação da aula anterior, onde eu vou demonstrar como aplicar os valores, como aplicar a escala de valores. Na aula anterior eu falei aí de como realizar o desenho ampliado, como fazer o desenho linear, né? Nesse momento agora eu vou mostrar detalhadamente como nós vamos aplicar esses volumes, realizando esse desenho, quais os materiais, tudo certinho, para que depois a gente possa realizar a pintura dessa releitura, né, do pintor italiano Giuseppe Molteni. Trata-se de Madonna em Oração. Então, bora para a aula. Bom, e dando sequência aqui no exercício, como eu já tinha apresentado na aula anterior, né, na sequência anterior, no vídeo anterior a esse, eu vou utilizar aqui o lápis pastel branco, pode ser um carvão branco, aqui está até no extensor, porque ele está bem pequeno, ou o pastel em barra, porque aí, graças à tela estar cinza, quando eu passo ele deitado, eu consigo clarear uma parte. Ó. Então isso serve para marcar os pontos iluminados. Um desenho assim facilita muito a gente. Esse processo que eu vou fazer agora é um processo de reconhecer os valores. Valores ainda não está ligado à cor, está ligado à questão de onde é mais claro, onde é mais escuro. Fazendo dessa forma, eu separo o meu aprendizado, eu separo as etapas da realização desse trabalho, né, dessa pintura, em 3 fases. A primeira fase eu já retratei anterior, que foi a fase de fazer o desenho, né, e no caso eu utilizei o método, uma variação do quadriculado para fazer esse desenho. Tem essa possibilidade, você pode fazer de outro método aí também, que melhor, né, lhe servir, que estiver mais habituado. E agora, antes de passar para a pintura em si, eu passo essa camada de lápis branco ou carvão, né, branco, né, ou o próprio pastel, né? Esse aqui é o pastel, esse pastel em barra, acho que, se eu não me engano, ele chama pastel de Carré. Bom, acho que não tenho certeza se a pronúncia é essa, não, Carré, alguma coisa assim. Mas aí, esse pastel, o efeito dele é de marcar os brancos. Aí, como eu tinha dito, só é possível graças à tela estar cinza, porque eu já tenho uma delimitação, uma separação dos pontos mais claros dos outros que não são tão claros assim. E isso não vai atrapalhar na pintura depois, né? Eu posso pintar, passar a tinta aqui por cima, inclusive, se eu passar o dedo, já sai, viu só? Então, quando estiver pintando, à medida que eu for preenchendo, esse pequeno pó, né, que é uma espécie de pó branco, ele vai sair, ele vai sumir. Bom, o ideal é fazer assim, faz todas as partes grandes com o pastel em barra, porque é mais fácil, e deixa essas partes menores, né, igual aqui perto da boca, perto do contorno do rosto, aqui onde é mais claro, eu utilizo o lápis, né, o lápis branco. Tanto faz, não pode ser tanto lápis branco, lápis pastel, só não pode ser o lápis de colorir branco, porque o lápis de colorir ele não vai sair, né, da tela fácil, ele não vai se misturar fácil com a pintura. Esse aqui, inclusive, era um método muito tradicional, né, de fazer desenho dos mestres do passado, né, tipo século XVIII, século XVII, até mesmo lá, mais na época mais anteriores também, mas era mais o uso de carvão, o preto, né, mas o carvão branco, né, é muito comum a gente ver até inclusive alguns estudos de desenho somente utilizando esse material. Bom, e aqui eu fiz a parte dos claros do tecido, né? Aí eu vou avançando na escala. Eu vou pensando assim, se eu já tive esse que é o primeiro valor, o mais claro de todos, e eu já marquei todos os locais onde eles serão mais claros, aí eu venho nos segundos. Qual que seria o segundo valor depois desse? Seria o cinza clarinho. Então eu já volto naquele lápis, né,
de numeração H, não pode ser um lápis 6B, 4B, porque são lápis muito escuros. E faço com o lápis deitado um pequeno preenchimento, igual aqui. Esse formato aqui, ó, lembra até um passarinho aqui, um pescoço de algum bicho aqui, sei lá. Então eu faço ele aqui, ó, de uma tonalidade só, um cinza só, porque ele é cinza claro. E depois, à medida que vai chegando perto da dobra, ele vai escurecendo. Eu vou cruzando os traços mais vezes, ou as duas coisas, né? Ou vou aumentando a pressão que eu coloco no lápis. Dessa forma eu tenho essa mancha, só que lembrando, ela está bem clara lá em cima e mais escura embaixo. Então tem que resguardar essa diferença. Essa mancha aqui, por exemplo, ela é uma mancha clara. Não é tão escura quanto essa que está aqui. Então essa que está aqui eu vou pôr bastante força. Bastante assim, uma força maior do que a anterior. Não muito, porque bastante força seria para representar os tons do cabelo, né? E quando for um cinza muito claro, que não é exatamente o branco, eu deixo o próprio cinza da tela. Então, o cinza da tela já é um valor também. Então, que eu tenho uma separação de dois valores, ó. Um que está bem perto do rosto, que é mais escuro, e o outro que está um pouco menos. Então, passar sempre com o lápis bem deitado, ó. Bom, fazendo isso, é obrigatório? Não, não é, mas assim, tudo depende do que o trabalho representa para você. Isso aqui é uma pintura assim, bastante especial, é um retrato, né? Representa Maria em oração, né? Com Nossa Senhora aqui em oração. Então é um trabalho que exige um conhecimento mais profundo. Então, separando por etapas, né? Que aqui tem cores diferentes, mas o primeiro passo é pensar em valor. Mais escuro lá no topo, não muito escuro aqui, um pouco médio aqui também. Então eu tento estabelecer isso. Aqui já um pouco cinza e aqui embaixo um cinza mais claro. Bom, depois que eu estabelecer isso, aí eu volto para fazer a aplicação das cores, né? Mas o primeiro passo é na leitura dos valores. E quando eu tiver chegando nos valores mais baixos, ou seja, aqueles tons mais escuros, é onde eu vou utilizar o carvãozinho, né? Eu tenho aqui uma barrinha de carvão fina, né, estreita, um carvão médio, né, não é um carvão muito duro, macio, né? Macio ou médio, né, um dos dois. E venho passando nessas partes onde é sombras mais escuras, só que resguardando aquela característica de passar um pouco mais forte, onde é muito mais escuro, e um pouco mais suave, onde é mais claro. Ele serve para marcar esses valores mais escuros. Inclusive aqui nos que não são nem muito escuros, mas também não são muito claros, eu deito bastante ele e passo somente a lateral da barra. E o carvão também não vai ter problema de eu utilizar ele, porque o carvão estou utilizando ele nos valores mais baixos, ou seja, nas áreas mais escuras. Então não tem problema nenhum se ele misturar com a pintura depois. Eu passo o dedo, né, para esfumar um pouco, ou seja, para fazer uma transição de forma sutil de um dos tons, de uma passagem de um lado para o outro, né? Então essa parte, né, superior aqui à direita do alto do tecido na cabeça, com certeza, né, tirando a parte do cabelo, é a parte mais escura que tem no desenho, né, sem considerar a roupa embaixo. Então, com isso, a gente percebe essas pequenas variações de tons de cinza, né? Então, fica um desenho todo monocromático, onde eu estabeleço, né, com mais exatidão possível, onde vai ser os tons claros, onde vai ser os tons médios e onde serão os tons escuros. Esse esfuminho é o esfuminho mais barato que tem, né? Mais assim, acessível, barato não, é um esfuminho mais acessível que existe, né? O próprio
dedinho mindinho aqui já serve para esfumar, mas se achar melhor pode usar um esfuminho também. Eu evito o esfuminho porque ele às vezes deixa muito marcado, né? Eu quero um sombreado aqui um pouco mais suave. Bom, vou fazer assim, vou marcar mais algumas partes aqui, ou seja, vou caprichar um pouco mais nos detalhes, e aí eu deixo naquele tempo acelerado e volto para explicar o sombreado do rosto. E por que eu faço esse processo de deixar em time-lapse, né? Às vezes alguma pessoa pode pensar assim, né? Até alguns, já tive alguma conversa entre alunos aqui, presenciais, né, que a gente comentando sobre isso. Eles falaram, André, talvez a pessoa pode interpretar como você está escondendo alguma coisa, alguma técnica, mas aí eu cheguei à conclusão que tudo que eu faço no tempo acelerado, eu já falei antes, e é para não ficar repetitivo e maçante. E outra questão importante, quando a gente desenha, é preciso que a gente cesse das palavras, ou seja, é preciso que a gente fique em silêncio, para a gente concentrar bem, para não deixar passar algumas coisas, né, alguns detalhes. Porque como bem mesmo diz a escritora lá, Beth Edwards, no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ela fala que a fala é uma função do hemisfério esquerdo, né, do cérebro, do hemisfério racional. E o que o nosso cérebro é dividido em duas partes, né? O hemisfério direito, que é o responsável pelo desenho em si, pela questão espacial, pela questão intuitiva, ele não é da fala. Então, quando a gente está desenvolvendo um trabalho manual, um trabalho de desenho, por exemplo, é necessário que a gente busque ficar o mais silencioso possível. Então, daí o motivo para finalizar alguns detalhes, né, e ver com mais clareza, ver com mais profundidade, eu precisar silenciar e observar pedaço por pedaço para ver o que pode ser retocado, o que não pode, o que dá para ser retocado, né, o que dá para corrigir, para avançar com mais sucesso aí, né, possível. Bom, então é isso, em alguns instantes aqui eu volto para falar um pouco do rosto aqui. Se prepara que tem uma surpresa muito boa para quando chegar no rosto. Bom, chegando na etapa da mão aqui, dei uma pausa aqui, voltei ao tempo normal para explicar alguns detalhes. Porque a mão é muito complexa de se pintar. Então, se a gente já executa um desenho bem executado, já vai ser o primeiro passo. Então, venho marcando todos os pontos claros primeiro. E porque esses claros têm que ser bem analisados, os lugares que eles vão ser colocados, porque geralmente os claros, os pontos mais intensos, representam dobras, representam ou uma dobra, uma parte um pouco mais gordinha, onde a luz bate. Aqui, por exemplo, uma pequena dobra, então tem um pequeno claro que assim já está. Geralmente esses claros já ficam naquelas linhas que foram marcadas, né? Ou em alguma parte mais arredondada. Ou, como eu disse, o osso o osso estufando a pele, né? Às vezes tem bem uma articulação, tem um claro bem acentuado. Então até aqui tudo bem, é tranquilo. Colocar todos os brancos, né? Só que tem um pequeno detalhe além disso. O legal é que aqui a gente revisa o desenho mais uma vez, olha só. Eu observando que o desenho, vi que faltou uma pequena linha entre esse dedo e o outro aqui assim, ó. Bem pequenininha. Que já vai afinar um pouco o outro dedo. Tá, feito isso, eu faço uma pequena transição, né, com o lápis H aqui. Eu não sombreio até em cima desse claro e deixo. Eu preciso passar o lápis bem deitado, bem de leve, na transição entre esse escuro e o claro. Porque aqui o ponto principal dos dedos são as transições. Elas precisam ser
extremamente suaves, extremamente sutis. Aqui no caso eu estou até com a foto, né, em mãos, aqui bem próximo da minha visão mesmo, para me ver de perto mais detalhes, né? Não teria como deixar aqui na cena, mas eu estou explicando aquilo que eu estou vendo. E aqui tem alguns pontos onde o contraste vai ser um pouco mais acentuado. Ou seja, dessa palma da mão para essa parte redonda, eu não tenho exatamente um degradê como em outras partes. Então eu já deixo isso um pouco acentuado. Em alguns outros lugares, estou trocando aqui para o lápis 4B agora, mais macio, eu já tenho essa divisão um pouco mais acentuada, como é o caso aqui, ó, desse escuro para a esquerda. Agora, mesmo assim tendo essa divisão acentuada, parece que tem, mas no meio das duas tem uma pequena transição. Esse é o macete aqui para se fazer os dedos, né? A transição suave e sem ser muito forçada, né? Principalmente esses 3 dedos aqui que estão mais iluminados. E aquelas luzes, vamos dizer assim, aqueles pontos de claro na sombra, igual que eu tenho um pedaço de um dedo e outro dedo, eu tenho um pequeno claro aqui. Esse claro que eu tenho na sombra não vai ser claro com branco, ele vai ser somente o cinza da própria tela, porque se eu pôr o branco vai ficar uma coisa irreal, né? Não tem como o claro, né? Não tem como ter uma luz muito acentuada em áreas de penumbras, né? Geralmente os pontos claros aparentam ser claros, mas não são tão assim. E aí eu faço essa troca de lápis, eu utilizo esse lápis mais durinho, um lápis de graduação H, por exemplo, para as partes clarinhas, bem deitado para fazer a transição para entrar suavemente naqueles claros. E com um lápis, né, 4B ou 5B, ou até mesmo um 3B, né, tem que ser lápis próximos, né, não pode ser muito duro, eu venho marcando os pontos mais escuros e com cuidado de deixar uma pequena separação entre a sombra do dedo e a sombra projetada. Isso que vai ajudar a dar um aspecto bem arredondado para o dedo. Então tem essa sombra aqui, que é a sombra que está entre os dedos, tem a sombra do dedo aqui, ó, e aí uma pequena sombra entre um dedo e outro. Então essa é a luz refletida, né? Porque ela vem, bate e ilumina esse dedo, mas bate no outro dedo por causa da posição dele e volta no dedo anterior. É tanto que esse dedo que está aqui, ele está mais longe do outro dedo, né? Abriu um pouco mais. Então ele não tem muito essa característica. Esse outro dedo aqui também vai ter isso, ó. Eu deixo um pequeno filete ali sem passar o lápis, começo do lado de lá, que é a sombra do outro dedo. Então, entre esses 2 dedos vai ficar esse pequeno filete, né, de luz refletida, que não é tão branca a ponto de eu precisar utilizar o pastel branco. Então, vou fechar aqui, enfim, caminhar para o rosto para apresentar aqui uma surpresa que eu tenho para fazer os detalhes desse rosto. Bom, o que eu fiz de novo, né? Qual que é a surpresa que eu venho falando aqui para esse rosto? Eu tenho essa foto aqui, que foi a foto utilizada, né? Lembrando aí que é de um pintor, né, italiano, né? Chama Giuseppe Molteni, do século XIX. E essa foto foi alterada, então aqui eu já tenho uma foto que não é a original, porque na pintura dele não tem esse fundo, né? Com esse detalhe, é tudo escuro. Mas o que eu fiz de diferente? Eu peguei essa foto aqui e passei ela naquele aplicativo Remini. Então essa foto ficou assim, ó. Eu tenho uma foto ampliada aqui só do rosto. Então a gente consegue ver, ó, o quanto que a imagem ficou assim, um pouco mais... É como se tivesse transformado a pintura em uma pessoa real. Ou seja, a inteligência artificial, né, fez isso, né, conseguiu essa melhora. Porém,
na pintura, no aplicativo, eu melhorei o rosto, mas a parte do tecido não ficou legal, né? Até as mãos também não ficou assim tão legal, porque ficou um pouco tremido. Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas no caso aqui eu vou utilizar essa imagem para realizar a pintura aí dessa, né? A pintura aqui para realizar o desenho, né? A partir dessa imagem melhorada nesse aplicativo Remini. Inclusive, se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Eu vou até deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso você queira ter interesse em fazer uns testes assim com algumas fotos que você tem. Então eu alinhei aqui de uma forma que ficasse bem nítida aqui no vídeo as duas imagens. E na hora do sombreado, de aplicar esse sombreado, geralmente é recomendável fazer os extremos, então os valores extremos, no caso aqui o mais preto. Então para passar esse mais preto, eu utilizo o carvão, né? O carvãozinho aqui, fininho, macio, e aí já encostando e levantando o carvão. Isso é importante, porque eu tenho que fazer preenchimentos, só que como trata-se de cabelo, eu não posso preencher de forma, né, só assim esfregando, eu tenho que encostar e levantar, porque aí eu formo essa mancha aqui, né? E eu já faço uma observação para não preencher todo de preto. É importantíssimo fazer uma boa análise da imagem, né? Eu tenho um valor mais preto, ou seja, mais escuro nesse lugar. Aqui assim eu tenho uma manchinha que já não é tão preta. Então eu já busquei deixar ela aqui, ó, sem preencher. E na hora que eu for pintar, eu vou fazer dessa forma. E já conservando essas partes, né? E utilizo o dedo aqui para fazer o esfumado. Pois bem, fiz os mais escuros. Agora eu vou para esse, que é o próximo da lista, né? E depois esse é mais claro ainda. Então aqui a gente já vê no mínimo três valores, né? Então o mais escuro eu já coloquei. Esse aqui eu vou colocar pressionando um pouco menos. Aí dessa forma fica escuro, mas não se iguala ao anterior, e esse aqui mais claro ainda. É somente uma sujeirinha mesmo, né? E aí se os dois se igualarem, eu tenho uma possibilidade, né? Que é passar a borracha e retirar um pouco. Eu consigo retirar com facilidade, o carvão tem essa vantagem, né? E também posso voltar e escurecer um pouco mais o outro. Com cuidado para ficar sempre com o braço próximo à tela, mas não esfregar na tela, porque senão eu vou estragar essa parte que já está desenhada, né? Então eu fiz essa parte do cabelo. Agora eu venho para o olho, que também é a parte mais escura, e agora eu venho observando pequenos ângulos, porque no desenho inicial eu fiz ele assim mais reto, e aqui na foto ampliada deu para ver que fez um pequeno abaulado, uma pequena curva, né? Então isso são detalhes que a gente só consegue na foto ampliada, né? E ainda essa porque é um caso especial, porque foi uma foto aprimorada, né? Foi uma foto melhorada. Os cílios eu não faço não, só faço a sombra por baixo. E é interessante observar essa sombra, esse formato não muito regular, né? Então essa é a sombra mais escura. No nariz aqui eu tenho um pouco de sombra mais escura também, então faço um pequeno ângulo. E dentro, entre os lábios, né? Então esses são os valores mais escuros, inclusive uma pequena inclinação para ficar uma expressão, né, mais suave. Então esses são os pontos mais escuros. Pronto, vou deixar o carvão de lado. Para os próximos, eu vou começar a trabalhar com os lápis. No caso aqui eu vou trabalhar com 4B, para definir melhor alguns detalhes, tipo aqueles pequenos ângulos, né? E fazer um degradê para a parte do olho. E aqui eu gostaria de ressaltar algumas questões importantes relacionado aos materiais, relacionado às técnicas, né? Porque no decorrer da execução do nosso trabalho, naturalmente a gente faz algumas coisas que não era para ser feito. Por exemplo, escurecer muito. Então vai sempre suave, com a cautela de não precisar escurecer muito. Mas se caso escurecer, dá para fazer aquela possibilidade de vir aqui com a borracha e tirar um pouco o excesso. Então sempre se for trabalhar em tons claros, dê preferência
por lápis mais duros, como o lápis H. Chega a fazer até um barulho assim desconfortável, né? Mas é necessário para que fique bem clarinho, né? Só ressaltar um pouquinho do claro. Já faço esses fios aqui também, do cabelo. E já reforço um pouco o contraste. E assim, sempre lembrando que essa linha não vai ser retinha. Aqui eu já vou fazendo esses pequenos detalhes, entrando um pouquinho, deixando mais arredondado uma outra parte. Alguma parte tenha ficado quina, né? Eu tiro a quina e deixo mais arredondado. Aqui eu vou colocar um pedaço de sombra do outro lado, provavelmente deve ser o volume da sobrancelha, e uma pequena parte do cílio que tem do outro lado, né? Aqui eu já represento alguns cílios agora. Então essa parte do lápis é importante, porque é sempre trocar, ó, troquei de novo, peguei o H, vai para as partes claras, troca de lápis. E aqui toda essa área não tem claros muito intensos, né? Então vou escurecer tudo e fazendo aquele degradê, né? Começa mais claro, mais leve e vou forçando um pouco mais. Quanto mais perto da ponta do lápis eu pegar, mais escuro o traço vai ficar. Quanto mais afastado da ponta eu pego, mais claro eu consigo, porque eu não vou pressionar tanto, né? Outro fator importante, o lápis branco ou pastel, ele não pega por cima do lápis. Vou demonstrar esse exemplo aqui. Estou dizendo isso porque se caso acontecer, não, é mais difícil o lápis pegar em cima de uma parte que esteja tracejada. O lápis pega melhor onde está somente a tela. Então, por isso que é interessante marcar os extremos primeiro. E os extremos são o preto, que é feito com carvão, e o branco, que é feito com o pastel, né? Com lápis branco. Com pastel, carvão branco, né? Pode ser lápis ou pode ser a barrinha, né? O lápis aqui para detalhes é melhor. Então tem esse claro que é um pouco claro, eu posso passar, se ficar muito forte, vem com o dedo e passa por cima, tira o excesso. Porque tem diferença entre brilhos. Tem esse brilho aqui, ó, que é um brilho mais intenso. E essa questão de interpretação de valores, acho que é a etapa assim, fundamental, né, da pintura, né? Para se realizar uma boa pintura, essa leitura dos valores de uma forma bem precisa, de uma forma profunda, né? Não de forma superficial, onde eu vou, é claro aqui, eu ponho todos os claros e pronto. Eu vou pondo claro, mas comparando-os uns aos outros. Então esse é o claro mais claro de todos, esse também é o claro mais claro de todos. E esse aqui no topo do supercílio aqui também é o claro mais claro de todos. Porém, esse de dentro do olho, comparado a esse, já não é tão claro. Então tem que passar, ó, bem mais suave, ou seja, com pouca força. E na hora de misturar a tinta, eu vou passar tons diferentes nesses locais. Então eu venho abrindo esses pontos de luz, já com aquela ideia de se fazer o degradê para entrar naqueles cinzas, né? E com isso eu consigo fazer conseguir uma boa representação daquele volume. A partir daí, eu fiz os mais claros, são uns extremos, né? O primeiro mais claro e o segundo mais claro, menos claro um pouco, né? E fiz os mais escuros, que são esses aqui de dentro do olho, e geralmente vizinho aos mais escuros estão os quase escuros. Daí a frase, me diga com que anda, eu te direi quem é. Não, brincadeira, não tem nada a ver não, viu gente? Nem sempre. Mas no caso do desenho aqui, sempre vai estar, quando tiver um tom muito escuro, um valor muito baixo, vou diminuir um pouco esse tamanho aqui. Próximo a ele, vizinho a ele, tem um valor quase igual a ele, né? Muito semelhante. Então, por exemplo, aqui embaixo do olho é escuro, e aqui em volta é quase tão escuro quanto ele também. Igual aqui embaixo do nariz eu tenho o buraco da narina, né? Que é essa parte bem escura. Só que eu preciso fazer um degradê e as partes em volta vão ficar quase tão escuro quanto esse escuro lá da narina. Porém, não é igual.
E é aqui que se encontra o pulo do gato, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo que parece, mas não é. É igual, mas não é. Isso vai fazer com que a gente veja as formas mesmo estando na sombra. E aqui eu utilizo o lápis bem deitado para fazer os intermediários. Né? Que se eu fiz os mais escuros da escala e fiz os mais claros, sobra, igual aqui tem o mais escuro, eu faço um médio aqui encostando nele. E outro médio aqui também. No lábio de cima e no lábio de baixo. Embaixo do lábio inferior tem uma sombra um pouco mais escura. O que sobrou? Sobrou os médios. Os que não estão nem muito na luz e nem muito na sombra, né? São os intermediários. Que eles fazem essa ponte, né? Essa transição de passagem. Então aqui, ó, eu tenho um tom bem claro nessa parte do rosto. Daí o próprio cinza, depois vai escurecendo. Escurece um pouco mais, barulhinho chato, né? Escurece mais ainda. E aqui é interessante começar a observar formas. Eu tenho uma forma aqui, ó, que sai, que faz uma espécie de ponte, né? Ligando aqui esse valor aqui, ó, da bochecha lá na boca. Porque tem que ter um tamanho específico. Eu não posso crescer demais esse valor e nem deixar muito pequeno. Inclusive aqui, como se trata de um valor um pouco mais escuro, e até para não dar tanta gastura no barulho, né? Eu posso utilizar o carvão, só que com aquela cautela de deixar um valor um pouco mais claro do que o do cabelo. Engraçado que aqui no final os dois se igualam, né? No encontro entre o cabelo e a pele que os dois se igualam. E aí eu venho esfumando com o dedo, a fim de fazer aquela transição. E no momento de fazer a pintura, né, se eu tenho essa bem definida onde que acontece essa transição, vai ficar bem mais fácil de executar a pintura. Aqui eu tenho um ponto importante que já foi falado lá nas mãos, mas é um outro caso aqui, que é luz refletida. Luz refletida é assim, a luz está vindo da esquerda e do alto, ilumina o rosto dela, e à medida que vai avançando aqui, pelo rosto ser redondo, essa parte aqui ficou bem escura. Contudo, esse escuro não chega até aqui. Essa parte inferior aqui, ó, ela deve ser mais clara. Só que aqui é que acontece os pegas, né, os erros de interpretação, as famosas ilusões de ótica. Ela parece ser mais clara do que é, mas se a gente olha com o olho entreaberto, aperta um pouquinho os olhos, vê a imagem com aquela característica ligeiramente embaçada, a gente vai perceber que ela não é tão clara assim. Então não preciso passar lápis branco nela, né? Fazendo uma comparação, esse tom com esse são praticamente os mesmos. Esse valor com esses são meio que bem parecidos, né? Aí a sombra, ela se encontra bem no meio do queixo, a sombra mais escura. E à medida que avança, então vou parar de usar o carvão e usar lápis, avança para cima, clareia, faz degradê, avança para baixo, clareia em degradê. E eu passo a pontinha do dedo para fazer esse esfumado. Lembrando, se você preferir usar o esfuminho, pode usar o esfuminho. E aí, se caso ocorrer algum pequeno problema, né? Lembrando que como vai ser pintado, depois dá para ajustar. Precisa fazer essa espécie de bico, né? Que é essa junção dessa sombra com a parte ali do canto da boca, né? Então vem aumentando aqui um pouco o sombreado, fazendo um pouco dessa curva. Bom, então é isso, já está bem estruturado os valores, né, do rosto. Então acredito que agora é só partir para a pintura. Vou reforçar um pouquinho mais os tons atrás do rosto, à esquerda do rosto, para destacar um pouquinho mais o rosto. E alguns escuros assim com mais detalhe, pois agora estou com a ponta do lápis, para definir um pouco mais de separação do tecido com a cabeça. Então tá finalizada aí essa etapa.